tema que eu vou tratar hoje não é um tema que me é familiar. Não sou especialista em Pasolini, apesar de ter sido desde cedo muito apaixonada por ele, pela figura dele, pela obra dele. Foi a partir de ter revisto alguns filmes dele, ultimamente, faz pouco tempo, que me surgiu praticamente a necessidade de, não nem vontade, mas necessidade de tratar desse assunto, refletir um pouco sobre a questão do estrangeiro. Enfim, num jornal argentino, faz alguns anos, Daniel Link escreveu: la última película de Pasolini, Saló, o las 120 jornadas de Sodoma, adapta el texto de Sade y pone la acción en la República Fascista de Saló. La sentencia de muerte contra Pasolini ya estaba dictada. El 2 de noviembre de 1975 apareció brutalmente asesinado por un muchacho, uno de esos muchachos de la vida, al borde de un camino en las afueras de Roma. Él, que era el huésped, el uno, que venía a destruir la familia o a construirla sobre nuevas bases, de pronto ya no estaba. Link aproxima o estrangeiro, o hóspede de Teorema, ao próprio Pasolini, aquele que vem, aquele que chega para destruir a família. Era essa a imagem que, na época em que Pasolini era vivo, muitos daqueles que conseguiam assistir seus filmes ou liam seus escritos tinham dele. Anos mais tarde, Daniel Link, no prefácio à edição argentina de uma reunião de cartas de Pasolini, publicada sob o título Pasiones Heréticas, correspondências entre 1940 e 1975, recupera um trecho da carta endereçada a Gianfranco Contini, datada em 7 de julho de 1949. Eu vou citar da edição, evidentemente, publicada em espanhol. Hace tiempo leí, dice Pasolini, hace tiempo leí en un diario suizo una columna de venta que me llenó de remordimiento. Allí se decía, en efecto, desde un punto de vista muy pesimista, que los hombres escriben cartas solamente para pedir, que no existe una correspondencia pura. Fim de cita. A preocupação com a pureza da amizade, com o dom inclusive incondicional, e com a hospitalidade incondicional, talvez seja, de todas as grandes preocupações que podem se ler em sua obra, uma das mais caras e, certamente, das mais complexas. Esse tema, a hospitalidade incondicional, o dom, é o que continua fazendo de Teorema, ainda quase meio século depois, uma obra incômoda, radical, difícil. Em outra carta a um amigo, Pasolini, defendendo seu filme, escreveu: Teorema é um filme belíssimo, quase absoluto. Quase absoluto. E Pasolini estava completamente certo. Os motivos, pois, isso é o que tentaremos entender. Como se sabe, Teorema é um romance, um poema e um filme, todos do mesmo ano, 1968. A uma casa da alta burguesia de Milão chega um hóspede, um estrangeiro, que é assim descrito no romance. Eu vou citar a versão, a tradução de Enrique Capessoni ao espanhol. Extraordinário. Eu estou citando a tradução ao espanhol porque não tenho a tradução ao português e porque não poderia citar em italiano.
Extraordinario, ante todo por su belleza, una belleza tan excepcional que hace casi escandaloso el contraste con todos los presentes. Observándolo bien, diría uno que es extranjero, no solo por su alta estatura y por el celeste de sus ojos, sino también porque nada hay en él de mediocre, de reconocible, de vulgar, al punto que es imposible considerarlo como un muchacho perteneciente a una familia pequeño burguesa italiana. Por otra parte, tampoco podría decirse que tiene la sensualidad inocente y la gracia de un muchacho del pueblo. En suma, es socialmente misterioso. A visita do rapaz à casa do burguês de Milão, dono de uma poderosa fábrica que no filme aparece já no início, como uma daquelas desoladas paisagens que lembram algumas telas de Pico, é anunciada por um telegrama que o pai lê com o polegar cobrindo a assinatura do remetente. Nunca saberemos o nome do rapaz nem a sua procedência. Desse hóspede sem nome, só saberemos que é estrangeiro e que a ele a casa se abre e que a ele todos os habitantes se lhe oferecem, começando pela empregada, passando pelo filho, a filha, a mãe e finalmente o pai. Todos se relacionam sexualmente com ele, tomados pela paixão. Dias depois, o estrangeiro parte, deixando a empregada em êxtase místico, a mãe em angustiada procura de jovens amantes, a filha em estado catatônico, o filho em êxtase artístico e o pai num processo de despojamento radical. Doa à fábrica seus 6.500 empregados e, despido até a nudez total, acaba peregrinando no deserto. A família foi destruída. Pode-se ler aqui um ataque à família burguesa e ao velho modelo capitalista fabril, ao momento de possuir e produzir, que avança ao momento de produzir e consumir e, consequentemente, a massificação consumista. Mas também enuncia e prenuncia os lugares de autoridade que são a máquina, a técnica, a tecnociência, a teletecnologia, o ciberespaço, a numerosidade, a digitalidade, a virtualidade e toda a família ou série a elas associadas. Sem dúvida, Teorema é tudo isso, mas não é só isso. O filme, o poema, o romance, colocam o dom como tema e como problema. Um problema que deve ser conhecido, porém não pode ser resolvido. Portanto, o nome teorema já não lhe convém. Referindo-se a seu trabalho sobre o dom e a hospitalidade incondicional, Derrida disse: eu tenho que acolher o outro, e esta é uma injunção incondicional. Quem quer que seja ele ou ela, incondicionalmente, sem pedir um documento, um nome, um contexto ou um passaporte. Esta é a primeiríssima abertura de minha relação com o outro. Abrir meu espaço, meu lar, minha casa, minha língua, minha cultura, minha nação, meu estado e eu mesmo. Na verdade, não tenho que abrir, porque já está aberto. Está aberto antes mesmo de eu tomar uma decisão sobre abrir ou não. Então, tenho de manter aberta a abertura ou tentar mantê-la aberta incondicionalmente. Os problemas do dom, da hospitalidade incondicional, do estrangeiro e do outro absoluto, são campos conceituais privilegiados onde Derrida foi buscar modos de repensar o conceito de ética. Um conceito herdado da tradição metafísica que tem um peso extraordinário nas formações conceituais dele derivadas. De fato, em Adeus a Emmanuel Levinas, Derrida afirma: todos os fios passam inegavelmente pelo nó da hospitalidade, onde eles se amarram e se desamarram. Seríamos assim remetidos a esta implacável lei da hospitalidade. O hospedeiro que recebe, host,
aquele que acolhe o hóspede, convidado ou recebido, guest. O hospedeiro, que se acredita proprietário do lugar, é, na verdade, um hóspede recebido em sua própria casa. Ele recebe a hospitalidade que ele oferece na sua própria casa. Ele a recebe de sua própria casa, e no fundo não lhe pertence. O hospedeiro, como host, é um guest. Se a lei de hospitalidade diz que eu tenho que acolher o outro, e essa é uma injunção incondicional, o hospedeiro é, na verdade, um hóspede recebido na sua própria casa. Deve-se observar como em teorema se dá exatamente essa reversibilidade. Todos, a começar pelo dono da casa, o pai patrão, vão se tornar hóspedes desse hospedado. Em gramatologia, o conceito derridiano de rastro originário se refere à relação com o outro, que é a base, segundo Levinas, do ético. Gostaria já de apontar que em teorema, esse outro, que tudo desestabiliza até a destruição, não somente da família e de seu dono, o pai, a lei, também do dono da fábrica, do patrão, não é um outro absoluto no sentido que Levinas dá à alteridade radical do outro. Se assim fosse, seria ilegível, irreconhecível e, portanto, indesejável. Esse outro de teorema é registrado enquanto tal e desejado enquanto tal, na medida em que esse outro é, de certo modo, o mesmo, um alter ego, o mesmo que os hospedeiros, porém outro. Comentando a reflexão derridiana sobre ética, Bennington diz: a chance da ética, isto é, a sua possibilidade necessária como não necessária, tem lugar na sua hospitalidade, a possibilidade de que o evento por vir seja o pior, que o sim primordial que ela disse a outro, o estrangeiro, o arrivant, poderia sempre ser um dar as boas-vindas a algo ou alguém que iria simplesmente derrubar, destruir com um sopro a minha casa, minha acolhida, na soleira da qual eu estendo o cumprimento e a oferta de comida e bebida no gesto ético original de acordo com Levinas. Conhecemos a resposta de Derrida a Levinas sobre a sua proposta de que a ética se inicia na face a face da face, ou seja, no face a face da face, no face a face singular com o outro e o compromisso e a responsabilidade que isso demanda. Derrida responde que nesse face a face há uma terceira parte que é justamente o elemento que o torna possível. Há uma essencial contaminabilidade que pretende dar conta tanto de toda pureza como de toda pervertibilidade. Uma contaminabilidade de mão dupla, digamos, ou seja, há condições de possibilidade e condições de impossibilidade agindo incessantemente. Portanto, a pureza de qualquer conceito, no caso, o conceito de ética, estaria já comprometida na sua formulação mesma. Do mesmo modo em que não existiria uma vida pura sem uma economia da morte, não haveria uma ética pura sem uma economia de sua pervertibilidade. Essa pervertibilidade é o que a protege de seu instantâneo desaparecimento. E é também a que dá condições de possibilidade à justiça. Bennington esclarece que justamente a ética tem chance de se tornar ética somente no tornar-se justiça. Que é já, diz ele, cito que é já, e também o tornar-se direito da justiça, o tornar-se formal da relação absolutamente não formal do face a face e tornar-se institucionalizado. Ou instituição dessa relação pré-formal, pré-institucional, discutida por Levinas, da relação com
Em Adeus a Emmanuel Levinas, Derrida escreve: a palavra hospitalidade, este quase sinônimo de acolhimento, vem todavia determinar ou talvez restringir a sua figura, designando assim os lugares de nascimento da questão. Como se vê, é na hospitalidade, no acolhimento incondicional, aquele que vem, aquele que arriba e que encontra no estrangeiro, no outro, aquele numa cultura outra, a sua figuração máxima, por onde passam todos os fios que vão concorrer para tecer a problemática da ética. A ética não seria ética se não fosse hospitalidade incondicional. Porque hospitalidade, diz Derrida, não é tampouco uma região da ética, ou até mesmo o nome de um problema de direito ou de política. Ela é a eticidade propriamente dita, o todo e o princípio da ética. Os fenômenos de alergia, de rejeição, de xenofobia, a própria guerra manifestam ainda tudo que Levinas confere ou alia explicitamente à hospitalidade. Ele fez questão de sublinhar: o pior torturador atesta aquilo mesmo que ele destrói. Como manifestou aquele rapaz da vida que assassinou brutalmente Pasolini, atestando pelo avesso justamente que a hospitalidade é a eticidade propriamente dita. Porém, a ética não seria tal se não fosse suscetível à pervertibilidade e à contaminabilidade que lhe garantem a sua existência, o seu não fenecer instantâneo. Esse paradoxo, essa antinomia irresolúvel que a constitui, já não é mais teoremática, portanto solucionável, mas é ela a que cria as condições de possibilidade para a explosão de políticas singulares, procurando serem éticas, digamos. A hospitalidade incondicional, em sua condição de antinômia, ou seja, na colisão irresolúvel de duas leis, a lei da hospitalidade incondicional e ilimitada e as leis de hospitalidade sempre condicionantes e condicionadas, nos demanda, nos obriga a pensar e discutir a consequente multiplicidade política. Parece inevitável, comenta Bennington, que a ética se transforme numa questão de decisões singulares. Porém, para Derrida, decisões e responsabilidades se dão através do outro, e que esse ter lugar em mim do outro, cito Derrida, nos diz algo a respeito do outro já em mim. Esse é um dos eixos do pensamento desconstrutivista. Eu sou na medida em que abrigo, acolho o outro em mim. Em da hospitalidade, Derrida coloca assim um problema complexo da diferença entre o outro absoluto e o estrangeiro. Não se oferece hospitalidade ao que chega anônimo e a qualquer um que não tenha nome próprio, nem patronímico, nem família, nem estatuto social. A diferença, uma das sutis diferenças, às vezes imperceptíveis, entre o estrangeiro e o outro absoluto, é que este último pode não ter nome e nome de família. A hospitalidade absoluta ou incondicional que eu gostaria de oferecer a ele supõe uma ruptura com a hospitalidade no sentido corrente, com a hospitalidade condicional, com o direito ou o pacto de hospitalidade. Parece ser essa a proposta de Teorema, uma vez que o estrangeiro que chega não tem nome, não se conhece a sua procedência e a sua presença desencadeia aquela inversão da que falávamos. O hóspede se torna hospedeiro e nessa hospitalidade incondicional ele sim pode oferecer, posto que é alguém sem pátria, sem nome e
e, sem nada a perder, provoca um desconcerto radical e um estranhamento tal que abala todas as bases da família burguesa, estendido este conceito a todo o mundo burguês. Isto último deve ser entendido com o cuidado que o mesmo Pasolini teve ao usar o conceito mundo burguês. Não se trataria apenas de uma classe social, conceito do qual ele duvida, antecipando algo que se tornará mais evidente um pouco mais tarde. Vejamos o que o próprio Pasolini escreve em Teorema, o romance, a propósito da doação da fábrica pelo patrão a seus empregados. Cito de novo em espanhol. De modo que nenhum burguês poderá salvar-se, nem como indivíduo, nem como coletividade. Como indivíduo, porque já não tem alma, sino tan solo consciência, acaso noble, pero por su índole misma, mezquina y limitada. Como colectividad, porque su historia se agota sin dejar huellas, dejando de ser la historia de las primeras industrias para ser la historia de la completa industrialización del mundo. Si consideramos esta donación de la fábrica como un símbolo o un caso extremo del nuevo curso que ha tomado el poder, no se nos presenta como una primera prehistórica contribución al cambio de todos los hombres en pequeños burgueses. Como acto histórico, la donación de la fábrica sería, pues, al menos desde el punto de vista de los obreros e intelectuales, un delito histórico, y como acto privado, una vieja solución religiosa. Pero esta solución religiosa no es la supervivencia de un mundo que ya nada tiene que ver con el nuestro. No nace de la culpa más que del amor, de modo que un burgués jamás podría recobrar su vida, ni aún perdiéndola. La hipótesis, no demasiado original, sería, por lo tanto, esta. Un burgués ya no puede librarse de ninguna manera de su suerte, ni públicamente ni privadamente. Y un burgués se equivoca siempre, cualesquiera sean sus actos. Fin de cita. Estamos hablando aquí de un mundo burgués diseminado e incontrolable. Aquí lo que Didier Huberman explica con las siguientes palabras. En 1974, Pasolini desenvolverá amplamente seu tema de genocídio cultural. O verdadeiro fascismo, diz ele, é aquele que tem por alvo os valores, as almas, as linguagens, os gestos, os corpos do povo. É aquele que conduz, sem carrascos, nem execuções em massa, à supressão de grandes porções da própria sociedade. E é por isso que é preciso chamar de genocídio essa assimilação total ao modo e à qualidade de vida da burguesia. Em 1975, no ano de sua morte, o cineasta dedicar-se-á ao tema trágico e apocalíptico de um desaparecimento do humano, diz Huberman, no coração da sociedade atual. Faço simplesmente questão de que tu olhes em torno de ti e tomes consciência da tragédia. E que tragédia é esta? A tragédia é que não existem mais seres humanos. Só se vêem singulares engenhocas que se lançam umas contra as outras. Em Espectros de Marx, Derrida vai reclamar a inclusão do campo econômico e social mundial nas problemáticas do direito internacional para além da soberania dos Estados. Para Derrida, uma nova internacional em vias de vir, denuncia os limites do discurso sobre os direitos humanos enquanto a lei do mercado, a dívida externa,
a desigualdade técnico-científica, militar e econômica mantenham uma desigualdade tão monstruosa como esta que prevalece hoje, diz Derrida, mais do que nunca na história da humanidade. Cito Derrida: pois é preciso gritá-lo no momento em que alguns ousam neo-evangelizar em nome do ideal de uma democracia liberal, tendo, enfim, vindo a se apresentar ela mesma como o ideal da história humana. Jamais a violência, a desigualdade, a exclusão, a fome e, portanto, a opressão econômica afetaram tantos seres humanos na história da Terra e da humanidade. Fim de cita. Essa nova internacional, desejada e pensada por Derrida, é um vínculo de afinidade de Derrida, de sofrimento e de esperança. Um vínculo ainda discreto, quase secreto. É um vínculo intempestivo e sem estatuto, sem título e sem nome, apenas público, senão clandestino. Sem contrato, sem coordenação, sem partido, sem pátria. O que se designa aqui como uma nova internacional é o que faz voltar a amizade de uma aliança sem instituição entre estes que, mesmo que não acreditam mais ou nunca acreditaram na Internacional Socialista Marxista, na ditadura do proletariado, no papel messiano escatológico da União Universal dos Proletários de todos os países do mundo, continuam a inspirar-se em pelo menos, dos espíritos de Marx ou do marxismo. Uma espécie de contra-conjuração na crítica do Estado do direito internacional, dos conceitos de Estado de nação. O próprio de um espectro, diz Derrida, é que não se sabe se ele vem do passado ou do futuro. Intempestividade ainda e desajuste do contemporâneo. Quanto a isso, o comunismo sempre foi e será espectral. Está sempre por vir. Só isso por enquanto.